Entrando nesse ponto que o Ciro comentou, o Bitcoin, o ano passado, mais ou menos em março, abril, não lembro muito bem a data, bateu o recorde histórico de 360 mil. Né? Foi começo de ano. Deu um pouco mais de 360. Começo de ano, 360 mil reais um Bitcoin. Nossa. Hoje está 120 mil. Antes ele estava mais baixo, subiu para 360, 120. Priscila, a gente sempre faz uma pergunta padrão por isso. Esse mundo de criptomoedas ou Bitcoin, você já ouviu falar em algum momento da sua vida? Você já ouviu falar? Tem alguma opinião formada? Sim, eu já ouvi falar. Não me aprofundei no assunto, mas quando o assunto veio no topo ali, eu procurei estudar um pouquinho, assistir uns vídeos. Mais assim, vídeo do YouTube, e ver comentário de pessoas, né, diferentes comentários, pontos de vistas ali diferentes. Então, acabei me inteirando um pouquinho do assunto. Mas não é uma coisa que eu me aprofundei e nem acompanhei, assim. Não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, né? Sim. E que eu acompanho ali, assim. Então, eu entendo, mas pouco. Você tem mais ou menos a ideia de quando você ouviu? Sim, foi ano passado? Tem algo mais tempo? Eu acredito que deve ter um ano e meio, mais ou menos. Quando eu me interessei, assim, em saber, gente, o que é essa criptomoeda que tanto povo fala, Todo né? Todo mundo fica falando. Exatamente. O que é esse Bitcoin, né? E no começo, antes de procurar saber, eu pensava que o Bitcoin era a criptomoeda, né? E depois eu fui descobrir que realmente são várias, né? Criptomoedas, mas o Bitcoin foi o que mais se destacou e se destaca até hoje, né? Eu acho que por causa do valor, talvez, né? Não sei se é bem isso, né? Mas tem a questão do valor e uma série de outros fatores, mas é a que deu certo mesmo até agora. O valor de patrimônio dela, digamos assim, de investimento é o que chama mais gigantesco. Sim, e eu também achava, né, na época, que era uma coisa que, assim, era só para investir. A intenção era só investimento. E, na verdade, não é, né? Ele tem um leque ali muito grande, facilitar a vida ali da sociedade, porque hoje, por exemplo, vamos usar um exemplo básico. Você vai fazer uma transferência para o exterior, você tem que ter ali uma instituição entre você e a pessoa, né? Você não consegue fazer uma transferência, exatamente. Não. E com o Bitcoin já não existe isso, né? Não existe, exatamente. Você e a pessoa. E às vezes você nem sabe ali com quem que você está falando, diferente de um banco que vai intermediar ali, né? Uma transferência. Você precisa de CPF, dos dados da pessoa, tal. O banco vai ter todo o banco de dados ali, tudo. E o Bitcoin, a criptomoeda, não é bem assim, né? Exatamente. Você consegue transferir sem essa instituição estar fazendo ali a intermediação, né? E às vezes você nem sabe com quem você está negociando, na verdade. A maioria né? das vezes. A maioria das vezes, exatamente. E é interessante que às vezes, por exemplo, você comentou uma coisa que é legal. Você fala assim, eu preciso transferir um dinheiro para um parente meu que está na Ucrânia. Deus livre. Não, acho que é uma situação muito grave que eles estão passando também, inclusive. Mas vamos supor que você tem um parente. Você fala, como é que eu vou fazer essa transferência? No Western Union, como é que vai funcionar? O Bitcoin resolve. Fechado, né? Exatamente. O Bitcoin te ajuda nessa... Claro que a complexidade de entender um pouco o que é o Bitcoin, né, na blockchain, ainda está um pouco fora do nosso universo geral. Mas não é complexo. Não é um bicho de 7 cabeças. Isso fique bem claro para quem Os termos nos assiste. São, mas não é. Os termos dão uma impressão assim de... Complica um pouquinho ali o entendimento. Pode ter uma primeira impressão de um espanto, falando o que é isso, mas depois se dá uma debulhada no termo e vê... Não, é compreensível, não é nada espantoso. Que é igual pra gente o smartphone. Quando lançou, todo meu Deus, o que é smartphone? Que é touchscreen? O aplicativo de banco, como é que faz isso? Como é que baixa? O que é baixar? Exatamente. Tanto que, assim, não sei, né? Na minha ignorância, eu acho que não muda. O que mais muda ali são os valores, né? Que às vezes sobe um pouco, às vezes cai. Sim. Mas a forma de você conduzir o negócio, ele provavelmente deve ser a mesma sempre, né? A rede a de operação modo geral, ali num todo deve ser a mesma sempre. Para quem investe, para quem transfere, para quem troca, não sei. Não muda muito, realmente. A forma de né? mandar o Bitcoin, receber, essas coisas todas, não. Depois que você entende, o negócio caminha bem. E realmente é por aí mesmo. Eu acho até que, na minha opinião, né, leiga... mas é um leigo que tá sacando bem, né?
É um leigo que tá Mas é porque sabendo bem. Bacana dei bem. uma- Essa observação é importante de se fazer. Eu realmente tive a curiosidade quando teve o pico ali, eu falei, gente, o que que é isso? E tem uma amiga minha que começou a trabalhar com isso. Olha, Então eu ficava ali especulando ela, mas escuta, como que funciona isso, né? O que que você faz? O que que você tá fazendo? Porque ela saiu ali do universo de seguro, que é o que eu sempre trabalhei a vida inteira, e foi trabalhar com Bitcoin. E eu falei, gente, será que isso tá dando certo, né? E a gente é muito amiga, então a gente conversava bastante sobre isso. E o muito que a gente conversava ali, eu aprendi pouco, né? Sobre, porque eu não aprofundei. E de assistir um vídeo aqui, uma reportagem ali, alguma coisa, acabei me inteirando um pouquinho do assunto, né? não, mas já tem uma ótima noção. Já sabe mais do que 99% da população. Então, o que eu percebi é que as pessoas são muito leigas, né? Com isso ainda. E não procuram saber também, né? Não, Sim.